Durante a tarde, nós conversamos com um morador de Petrópolis que está participando ativamente do trabalho de ajuda e também de suporte às vítimas. Ele faz parte de um projeto chamado Casa Tricolor. Foi criado no início da pandemia e que oferece apoio às pessoas que estão passando por momentos de dificuldade. E segundo ele, a situação na cidade é caótica, o que torna ainda mais difícil ver familiares e amigos passando por esse cenário de terror. Quando a gente está em casa e a gente liga a televisão e vê que uma tragédia aconteceu, né, num local distante da gente, é óbvio que aquilo choca a gente fica sentido, a gente fica triste, né, a gente chega a chorar. Mas quando você vê no quintal da sua casa, é muito diferente, é muito impactante. É, o bairro mais atingido pela tragédia aqui em Petrópolis é o bairro do Alto da Serra. É um bairro que eu nasci e vivi até meus 34 anos. Aí você vê os seus familiares tendo que abandonar suas casas, os vizinhos mortos, os amigos perderam as famílias e você está vendo os rostos daquele sofrimento. Quando a gente vê pela televisão, a gente vê números, né? Ah, morreram tantas pessoas, tem tantos desabrigados. Aqui a gente está sentindo na pele, porque a gente conhece cada rosto que morreu, a gente conhece cada rosto que perdeu a família e a gente conhece cada rosto que está desabrigado. Então dói muito mais chocante do que pela televisão. Os comerciantes todos tiveram prejuízos absurdos, as lojas perderam tudo, as pessoas perderam suas casas e, como eu falei, não são números. Aqui para a gente são pessoas, são as conhecidas, são os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos que perderam loja, casa, carro e o mais triste, né? Perderam a vida dos seus familiares. Os pontos de apoio que eu consegui acessar, a gente tem muitas roupas, pilhas de roupa, a gente tem paredões de garrafa d'água, tem muita coisa, e alimentos também. Graças a Deus chegaram muitas doações nesse sentido. As pessoas pedem hoje, são itens que a gente não se atenta na hora de fazer uma doação que são necessários, como roupas íntimas, calçados, chinelos, tênis, tanto masculino quanto feminino. Muita gente pedindo coisa para neném, fraldas, chupeta, aqueles leites para você fazer para as crianças. Então é mais nesse sentido a emergência maior agora. E também colchões, né? Porque o número de pessoas atendidas nos pontos de apoio, elas não param de subir e não tem colchão para todo mundo dormir. Então, ontem à noite eu tive num ponto de apoio que está recebendo 200 pessoas e não tem nem 50 colchões. Ou seja, 150 pessoas pelo menos estão dormindo no chão. Então essa é a urgência maior agora em Petrópolis. Olha, a gente sabe que existe, né, essa vontade e solidariedade das pessoas, sim, de mandar doações, ajudar, mas a gente sabe que principalmente a acolhida para essas pessoas, que muitas perderam parentes, perderam vizinhos, perderam filhos, esposas, maridos, enfim, a tragédia realmente ela é sem precedentes. E eu tenho uma banda que eu gosto muito, que é o Rosa de Saron, que fala muito sobre isso, né? Menos de um segundo é o nome de uma música e ela aborda justamente como tudo pode mudar em questão de minuto, em questão de segundos. E infelizmente foi o que aconteceu com esses moradores lá em Petrópolis. Para falar sobre isso, eu quero chamar o jornalista Ricardo Ribeiro. O Ricardo, é muito triste, né, a gente acompanhar esse relato. É muito difícil a gente ver todas as imagens, né, que nós temos acompanhado nesses dias. Eu citei justamente essa música, né, Menos de um Segundo, porque ela aborda exatamente isso. As famílias estavam em casa, muitos voltando do trabalho e em um minuto tudo mudou. Né? A família deixou de existir, casas deixaram também, bairros inteiros onde haviam pessoas que compartilhavam a vida, foram por água abaixo. Ricardo, não é fácil, né? Qual que é a situação neste momento? Ainda chove por lá? Conta pra gente, uma boa noite para você. Boa noite, Elias. Boa noite a todos. Nesse momento não chove, mas a previsão é de chuva, não só para hoje, mas para o fim de semana. E o governo do Rio informou agora à tarde a contabilização de 130 mortes em razão dessa tempestade aí da última terça-feira. A Polícia Civil do Rio também informou que já ter identificado hoje
Apenas hoje, 72 mortos entre as vítimas registradas até o momento. A lista de desaparecidos chegou a 218 pessoas, já estava em 128, aumentou em 100. Ainda há previsão de chuva moderada para a cidade, por isso as sirenes da Defesa Civil continuam acionadas. As equipes da Defesa Civil contabilizam 553 ocorrências desde a última terça-feira, sendo que dessas ocorrências, 436 são de deslizamentos. Até o momento, 849 pessoas estão acolhidas nos 19 pontos de apoio da cidade. As pessoas que precisam sair das residências por conta de deslizamentos que oferecem risco e não possuem alternativa de acolhimento em casa de familiares estão sendo orientadas a se instalar em pontos de apoio. No momento, o município conta com escolas que estão voltadas ao acolhimento da população. Segundo a Prefeitura, 34 vítimas das chuvas foram enterradas no cemitério do centro. E 3 dias após o temporal que destruiu a cidade, famílias ainda procuram por parentes, né? Dos 2 ônibus com passageiros, essa imagem é dramática, foram carregados por uma enxurrada. Alguns passageiros desapareceram após os veículos afundarem. A gente tem acompanhado aí o trabalho de mobilização. Há pouco na reportagem falava sobre a necessidade lá das pessoas que estão em Petrópolis, em abrigos, em outros pontos. E além de colchões, a água tem sido um bem muito precioso nesse momento lá em Petrópolis também, assim como roupas íntimas de adultos e crianças. É um outro pedido que os petropolitanos têm feito para tentar aí sensibilizar as pessoas, mas os pedidos têm chegado de várias partes do país. Em Juiz de Fora, a mobilização tem sido intensa desde a quarta-feira, quando as pessoas começaram a se mobilizar nas redes sociais, criar grupos de WhatsApp, mandar mensagens, colocar o seu ponto comercial como um centro de doação. As transportadoras estão levando caminhões carregados de mantimentos, de vários serviços, várias coisas para Petrópolis nesse final de semana. Enfim, tem sido um trabalho bem intenso, né, por parte aí das pessoas, dessa solidariedade. Há pouco eu recebi um vídeo, inclusive, muito bacana, um grupo de artistas circenses se apresentando num dos abrigos da cidade para tentar entreter as crianças, né? Algumas dessas crianças que estão lá em abrigos, muitas sem pais, ou que morreram ou que estão desaparecidos. Enfim, uma situação bem dramática que a população de Petrópolis está vivendo nesse momento. Agora, o que chama a atenção é que nesse ponto, né, onde houve deslizamento na última terça-feira, e a gente tem esse hábito de falar, a tragédia provocada pela chuva, esse ponto, eu conversando com um especialista hoje, um engenheiro da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele chama esse ponto ali no alto do morro, né, onde aconteceu ali, ele chama esse ponto de zona vermelha, ou seja, zona de risco. E ao lado dele se percebe uma rachadura, uma fenda que deslizou há 10 anos. Essa agora apareceu mais para o lado esquerdo, que provocou aí essa leva de casas derrubadas, e existe no meio uma vegetação ainda que esse engenheiro já disse que o que deve acontecer daqui a um tempo, ele não sabe se 5, 10 anos, mas a tendência é que esse meio também vá ceder em algum momento. Ou seja, todas as autoridades sabem onde estão as zonas de risco, as áreas vermelhas, as áreas consideradas pontos críticos de ocupação, e mesmo assim o que se percebe pelas fotos aéreas principalmente é que há uma aglomeração de moradias nesses locais. Então, quando você chamava atenção para 1 segundo ou 1 minuto, é porque demorou-se um tempo para você construir uma casa que foi construída num local inapropriado, um local de risco, e aí por isso que esse tempo de tragédia é menor, porque quando desce, claro, é uma velocidade enorme, não tem tempo das pessoas buscarem ajuda ou correrem para algum lugar, porque é muita quantidade de terra, mato, vegetação, tudo descendo ao mesmo tempo. E ele alertou, ele esteve inclusive lá em Petrópolis ontem, esse especialista, e alertou para outros problemas que podem vir a acontecer se esse de fato não for um ponto atacado e levado a sério pelas autoridades municipais. E ele disse o seguinte, e aí eu termino essa observação: enquanto não se punir rigorosamente
prefeitos, governadores, autoridades que deixaram de fazer ou deixaram essas pessoas irem para esses locais e colocaram na rede de esgoto e energia, enquanto essas pessoas não forem rigorosamente punidas, a chuva continuará sendo a vilã dessa história. Elias. Excelente, Ricardo. Eu quero aproveitar também para fazer um alerta. Atenção você que mora na Zona da Mata, no Campo das Vertentes também, algumas regiões, né, do Rio de Janeiro, onde o nosso sinal da TV Diversa chega. Há pouco tempo, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta exatamente para essas regiões, principalmente Zona da Mata, Campo das Vertentes e ali aquela área também ali de Petrópolis, Nova Friburgo, de grande potencial. Atenção, risco de grande potencial para chuvas muito fortes, que podem chegar a 100 milímetros. Então, é preciso estar muito atento, tomar bastante cuidado se você vai viajar, se você mora em área de risco. Essa previsão ela foi feita agora há pouco, então é válida até amanhã às 9 horas da manhã. Por isso é importante você ficar atento. Você também que mora na região metropolitana de Belo Horizonte, também o Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta de chuvas fortes. Mas Zona da Mata, Campo das Vertentes e Rio de Janeiro é grande perigo de chuvas nessa velocidade, chuvas fortíssimas com ventos, enfim. Vamos aguardar e esperar também que nada de ruim aconteça, né? Nós já estamos cansados de anunciar aqui para vocês tanta tragédia com essa chuva. Ricardo, muito obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você.